Olá, tudo bem? Eu vim aqui hoje falar com vocês sobre a elaboração do trabalho integrado interdisciplinar do curso de Direito, tá? Mas antes de falar sobre o TID especificamente falando, vou fazer minha apresentação. Meu nome é Michele Nogueira, eu sou professora de Direito, atualmente coordenadora do curso de Direito da Universidade Brasil, do campus de Itaquera, tá? E fiquei encarregada, inclusive, por essa missão de colaborar com os alunos sobre na elaboração do TID de cada um deles, tá? Ou do grupo de cada um deles. Vou deixar aqui para vocês as minhas considerações, inclusive aqui um pequeno resumo sobre as minhas atribuições, inclusive sobre a minha formação, e deixo também para vocês as minhas informações quanto às minhas redes sociais, Instagram, Facebook, inclusive o meu e-mail, para que se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem a necessidade de falar comigo, eu fico à disposição para que essas dúvidas sejam sanadas, tá? O TID, além da Universidade Brasil, outras universidades também fazem a exigência, né, para a formação do aluno. Por que eu tenho, né, a necessidade desse TID? O que é o TID? Porque ele é tão temido nas universidades. Temido para os alunos, obviamente, tá? A gente tem o TID como um trabalho integrado, que é justamente para poder integrar de forma interdisciplinar todos os alunos. Além da Universidade Brasil, que é onde eu atuo e eu fiquei encarregada por isso, muitas matrizes curriculares de diversas universidades onde existe o curso de Direito também traz, né, no seu bojo, ele como atividade acadêmica, que vai integrar os conhecimentos e habilidades de todas as disciplinas. Isso é necessário, porque eu costumo dizer que o curso de Direito, na realidade, o Direito propriamente dito, ele é uno, ele é uma unidade, e é separado de forma pedagógica para facilitar o entendimento dos alunos em disciplinas. E aí é justamente por essa razão que eu vou ter lá direito civil, né, processo civil, direito constitucional, direito penal. Isso é uma forma pedagógica que facilita, né, que traz mais conforto aos alunos no momento de desenvolver as suas ideias. E aí é justamente por essa razão, pensando nessa unidade do direito, que as matrizes curriculares de algumas universidades, assim como da Universidade Brasil, ela apresenta, né, essa necessidade para o aluno de fazer esse trabalho ao final de cada semestre, para ele poder desenvolver as suas habilidades num conteúdo só, numa condição só, entendendo o direito como ciência, no todo, e não entendendo o direito único e exclusivamente a partir de caixinhas fechadas, né? Caixinhas separadas, porque não é assim que ele deve ser compreendido, tá bom? Então, isso seria o TID, né? Essa integração. E qual é a finalidade que a gente tem desse TID, né? É justamente desenvolver a capacidade técnica de exercer qualquer uma das carreiras jurídicas, como também do conhecimento ético, a realidade social, para cada aluno não ficar ali fechado, né, no seu campo de atuação, de conhecimento, inclusive na sua visão de mundo. Pensando no aluno, né, habilitando o aluno de forma útil à sociedade, que ele vai ter que prestar isso após a sua colação de grau, por óbvio, né? Mesmo porque o direito sendo ciência, e principalmente uma ciência que aborda questões sociais no mundo, ele vai ser bem interessante esse TID para poder trazer, né, florescer nesse estudante de direito essas questões sociais de forma única do direito para esse desenvolvimento, através do quê? Através de pesquisa de investigação científica, que vai ter lá, né, o escopo de estimular esse futuro bacharel do direito a uma postura de reflexão, de se colocar no lugar do outro, né? É a questão de empatia, inclusive com condições técnicas, não só nas condições e nas possibilidades do achismo, mas sim com condições jurídicas, técnicas e de empatia, que é o que a gente precisa para poder resolver essas questões técnicas futuramente, tá? E o que vai proporcionar esse TID, né? Para que a gente precisa do TID? Ele proporciona para a sociedade o quê? Por que eu preciso dessa interdisciplinariedade? Porque eu preciso abandonar métodos que vão privilegiar os fragmentos, que é justamente o que eu disse desde o começo, pensando na unidade do direito, e que não vai formar, quando eu penso as coisas dentro de caixinhas, um indivíduo
crítico, que é o que a gente precisa. Lembrando que o direito, ele traz ali no seu bojo, né, na área de conhecimento, as questões sociais, inclusive de soluções sociais, que é o que a gente precisa. E aí eu tenho que estar apto, né, para poder, e com excesso de informações e aptidão, para poder ir além do que a própria sala de aula, o que a teoria pode me mostrar. Eu tenho que estar apto a fazer pesquisas, né, reflexão, para poder ter esse tipo de formação. Então, eu coloco aqui para vocês que eu tenho que aprender a aprender. Como é que eu aprendo a aprender? Pesquisando, refletindo, né? E tendo ali um conhecimento sólido para, ao final de tudo isso, poder trazer a relevância do próprio direito no todo, para eu seguir um caminho que eu acho, né, ou que eu entendo que seja mais viável para a minha atividade. Qual é essa atividade? Para atividade jurídica, ainda que eu queira ser promotor, ainda que eu queira ser juiz, ainda que eu queira ser advogado, ainda que eu queira atuar, né, na questão da docência. Isso sempre, essa questão de reflexão no direito, ela deve ser propiciada e proporcionada ao estudante, tá? Porque o direito, diferente de outras atividades e de outras formações, ele é tido como uma coisa mutante. Então, eu não tenho que só aprender questões que me são passadas ali em sala de aula. Eu tenho que trazer à tona todas as expressões e as necessidades que a sociedade vai precisar. Quando eu digo isso, eu falo justamente pela questão da mutação do mundo, né? Digo isso também na questão, vamos pensar só a partir de um exemplo, a situação da internet, né? Agora com essa Covid-19, com o coronavírus, a gente está aprendendo, inclusive, modificando os nossos conhecimentos a partir da internet. Só que o que era a internet há 10 anos atrás, né? Hoje a gente tem que pensar em métodos, inclusive em proteção jurídica para quem está sendo obrigado a atuar nesse novo mecanismo, né, através desse mundo cibernético que é o que nós temos na atualidade. Então, por isso que eu tenho que aprender a aprender. Por que aprender a aprender? Eu tenho que saber buscar questões fidedignas, né? Buscar informações verídicas também, porque não é porque que está no campo, né, cibernético, ou porque eu fiz uma pesquisa na internet, que isso eu tenha lá 100% de verdade. Nem tudo que está no mundo da internet, no mundo cibernético, é apto a ser entendido e compreendido por nós todos. E aí o TID ele vai me ajudar justamente nessa questão, a buscar conhecimento de qualidade, tá? De acordo com as necessidades de cada ramo do direito, inclusive trazendo ele numa unidade, para que eu possa entender essa questão de interdisciplinariedade no próprio direito, tá bom? Então, vamos lá, qual que é o objetivo geral do TID? É justamente proporcionar aos discentes, os alunos, né, a oportunidade de desenvolver um trabalho prático que integre todos os conhecimentos teóricos obtidos em cada disciplina cursada ao longo de cada semestre. Então, ele vai pensar ali inicialmente cada coisa dentro das suas caixas e depois ele vai unificar tudo isso para ele entender a essência ou a ciência do direito, que é justamente a isso que se propõe o TID, tá bom? Os objetivos específicos do TID é justamente proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar os conteúdos teóricos adquiridos para a resolução de problemas práticos, que a gente tem a todo momento. Então, a gente vê ali a teoria, a gente fica já imaginando e pensando em questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e a gente sabe que a gente consegue aplicar isso ao nosso cotidiano, porque o direito justamente essa é a razão da sua existência, né? Outro objetivo específico que a gente tem na elaboração do TID é desenvolver nos alunos as habilidades de trabalhar em equipe. Hoje a gente não consegue conceber ninguém no mundo moderno trabalhando sozinho. Existem alunos
que eu percebo, inclusive me procuram e dizem, Michele, eu não consigo trabalhar com outras pessoas. Aqui é o momento, aqui é o lugar. Ninguém trabalha sozinho. E no direito, principalmente, a gente tem essa dificuldade. Por quê? Porque eu sempre vou precisar de algum colega para alguma coisa. Eu, particularmente, em algumas disciplinas, eu não domino. E isso não é porque eu não tenho, né, condições de tudo. Na realidade, o ser humano, ele não tem como saber tudo e não pode atuar em todas as frentes, né? Hoje as especificidades de todos os ramos, de todas as atividades, de todas as funções, de todas as profissões, elas são específicas. Vocês já ouviram dizer, às vezes você procura lá um médico ortopedista, você procura ortopedista, aí você precisa ver se ele é bom de joelho, tem um especialista específico para joelho. Ele é ortopedista também, mas só que ele é especialista em joelho. Tem lá o ortopedista especialista em cotovelo. Tem ortopedista especialista em mãos, tá? Então, essa é a questão. Eu tenho que conseguir trabalhar em equipe justamente para eu poder entender e conceber que eu não tenho condições de trabalhar com tudo. E nem deveria, porque quem faz tudo não faz nada direito. Tá? A gente consegue até entender, e aliás, aqui no direito, em todas as disciplinas, em todas as profissões, a gente estuda tudo. Tanto é que quando o médico sai lá da faculdade, ele sai como o quê? Clínico geral, ele sai sabendo tudo. E a gente costuma dizer no direito, o que você está fazendo? Quando o estudante de direito ele passa na OAB e aí ele tem a carteira da OAB, ele sai da faculdade, começa a atuar, o pessoal pergunta, você está trabalhando, qual é a sua área de atuação? E ele vem e diz, eu sou clínico geral. Clínico geral a gente até concebe, né, inicialmente. Por quê? Porque ele está aprendendo ainda, ele não se especializou em nada, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa se manter no mercado para poder pagar as suas contas, então isso não tem problema inicialmente. Mas ao longo do tempo, e principalmente quando a gente tem ali, né, já uma experiência, a gente precisa se fixar e firmar algum tipo de especialização para poder atuar, tá? Então, esse desenvolvimento do trabalho em equipe é muito importante justamente para isso, porque quando eu não puder trabalhar em alguma coisa, eu posso ali trabalhar com um determinado colega que pratique alguma área de atuação em que eu não trabalho, mas eu preciso ter o mínimo de entendimento para poder saber como é que funciona, né? Porque eu não vou entregar ali um cliente meu, né, nas mãos de um outro profissional, às cegas ou às escuras, sem saber nem mesmo o que ele vai praticar e o que ele vai fazer. Tá? Então, aí a importância de desenvolver aí essas habilidades para trabalhar em equipe, mesmo sabendo que eu não tenho domínio sobre aquela determinada situação, mas poder saber, né, o que se passa dentro daquela prática de um cliente que fui eu que indiquei ou que eu estou trabalhando em conjunto com outro colega. Tá bom? Terceiro objetivo específico que nós temos é proporcionar ao discente a oportunidade de confrontar as teorias estudadas com as práticas profissionais existentes, para consolidar a experiência e desempenho positivo, né, dos profissionais. Por que disso, pessoal? Porque muitas das coisas, inclusive no direito, a gente sabe que a teoria ela não é igual, né? Ou não é muito parecido com a prática. Não porque está errado, mas sim porque às vezes as habilidades e as condições em que se representa aquela determinada prática precisa que seja de uma maneira diferenciada, não é que é diferente. Eu tenho que verificar dentro das próprias teorias esse confronto de informações para poder atrelar tudo que eu vi lá na teoria com a prática que eu estou desenvolvendo em determinado momento da minha vida profissional, tá? Então, eu preciso saber. Vocês podem perceber, muitos de vocês já fazem estágio, às vezes começaram ali no estágio e ainda não tiveram a prática, ou a teoria, né? E a prática de determinada coisa. E aí, o advogado que vocês trabalham, ou o delegado, ou o juiz, um membro do Ministério Público, pede para você fazer determinada coisa, ele te ensina ali a parte prática. E muitas das vezes os alunos me procuram e falam assim, nossa, Michele, interessante, eu já fazia isso lá onde eu faço estágio e eu não sabia por quê. E agora eu entendi, né, onde é que está
ali na legislação, ou onde buscar determinada situação em que eu já praticava, entretanto eu não sabia o porquê desenvolvia aquilo. E aí é justamente essa uma das questões que o TID se presta, né? A atrelar essas informações e poder o aluno, inclusive, trazer essa convicção de que essas teorias que foram estudadas em sala de aula, elas podem, embora vistas de forma diferenciada, ela pode sim ser trazido para o mundo prático, tá bom? O quarto conceito que a gente tem aqui de objetivo específico é contribuir para o aperfeiçoamento da prática na solução dos problemas cotidianos nos segmentos técnicos, sociais e ambientais, né? Ou melhor dizendo, eu vou ter ali as práticas e as soluções junto com a teoria vista ao longo do semestre, para quê? Para melhorar as condições. Aliás, o direito ele se presta justamente a isso, aperfeiçoar a prática e aperfeiçoar as relações sociais, inclusive no mundo moderno. Tá? O quinto objetivo que a gente tem, objetivo específico, é capacitar o discente na elaboração e apresentação dos trabalhos, utilizando as metodologias adequadas. Por que disso? Porque o direito é, inclusive, uma das profissões em que você precisa estudar bastante. Quem precisa? Todos do ramo do direito. Tanto o membro do Ministério Público, o magistrado, o advogado, o professor, né? Todos nós, vai precisar desenvolver essa habilidade. E quanto mais eu estudo, é interessante, inclusive, para que eu seja bem visto perante a sociedade, perante o mundo jurídico, através de artigos científicos publicados, através de livros publicados. E isso é importante em qualquer uma das atuações que eu queira ter no ramo do direito, isso é muito importante. Por quê? Porque isso demonstra conhecimento, demonstra que você busca atualização constante, demonstra que você é uma pessoa preocupada com a ciência, porque o direito é ciência também. Então, é justamente isso que nós estamos nos propondo a trazer a todos vocês, né? A busca pela ciência. E o que é a ciência no ramo do direito? É justamente estudar as mutações da sociedade, de modo que possamos trazer para essa sociedade soluções práticas e jurídicas para que essas relações que estão mudando dia a dia possam ser como é que eu vou dizer isso? Acalantadas, né? Pelo próprio direito. Então, por que eu digo isso? Se a gente for pensar, né, há 20 anos atrás, a questão até do casamento homoafetivo, que é o que nós temos hoje, já chancelado pelo STF, isso era visto como uma situação difícil de ser solucionada. E por que a gente teve uma mudança de visão e de paradigmas quanto a essa questão do casamento homoafetivo, né? Foi justamente por conta desta ciência que foi estudada e ficou comprovado o direito, né? Inclusive a proteção dos direitos dessas pessoas que eram vistas na condição de marginais e que hoje são tidas como cidadão, que são, obviamente, tá? E detentores de direito, e foi a ciência que colaborou com isso. Então, assim como o mundo vai mudando, a gente precisa ir estudando e precisa ir buscando soluções para os conflitos cotidianos. E como é que a gente faz isso? Faz isso através de muito estudo e na elaboração e apresentação de trabalhos técnicos e científicos. E é isso que a gente está propondo para vocês, tá bom? O sexto objetivo específico que a gente tem aqui é contribuir com a formação integral do aluno por meio de inter-relação, né, entre os diversos temas e conteúdos ministrados durante o curso. Nada é solto, né? Nada é sozinho. Eu já disse a vocês no início dessa explanação que o direito ele é uma unidade, ele é uma coisa só e que foi separado de forma pedagógica só para facilitar a nossa vida. Então eu tenho que pensar, né, na relação lá do direito do trabalho com o direito constitucional e a relação do direito do trabalho com o direito previdenciário, relação do direito do trabalho com o direito penal, tudo a ver, né? Direito do trabalho com o processo civil. Então, essa é a relação em que eu tenho que pensar quando eu desenvolvo meu trabalho lá no TID.
tá bom? Justamente por essa razão ele é um trabalho interdisciplinar. 7, objetivo específico, desenvolver o aluno a habilidade de planejamento, organização, disciplina nas resoluções dos problemas, dentro das áreas, né, diversas do conhecimento. Então, primeiro, antes de eu desenvolver o meu TID, eu vou ter que me organizar, estabelecer um cronograma, eu vou ter que ter ali, né, as minhas relações iniciais do que eu vou fazer, onde eu vou pesquisar, o que eu pretendo pesquisar, qual será o tema desse trabalho que eu vou desenvolver. Então, isso também é importante. Como é que eu começo a escrever sobre esse trabalho interdisciplinar? Como é que eu consigo desenvolvê-lo, né, ao final deste semestre? Eu já tenho que ir pensando ao longo do semestre como eu farei ao final dele essa exposição deste trabalho, tá? Então, essa é uma das habilidades que nós pretendemos com o TID. 8º objetivo específico para vocês, né? É despertar o aluno, ou no aluno, o interesse para desenvolver a pesquisa. Se eu preciso, depois, na minha prática profissional, independentemente do que eu escolher no ramo do direito, trazer ali, né, uma contribuição para a ciência do direito, eu preciso saber como é que eu vou pesquisar, porque eu não vou poder inventar situações da minha cabeça sem saber nem onde o galo cantou. Eu preciso entender e compreender quais são as fontes de pesquisas fidedignas, interessantes e que vai contribuir efetivamente para o desenvolvimento do meu trabalho. Então, é justamente isso que nós veremos ao longo do semestre e dos semestres até o final do curso de Direito com esse desenvolvimento do TID. Tá? Outro objetivo é contribuir para a construção de conhecimento coletivo e interdisciplinar, quando eu faço, né, e elaboro lá o TID. Eu vou pensar também em outro objetivo, que é o desenvolvimento das competências profissionais, a ética, a competência de solidariedade, de modo que eu melhore, ou pelo menos contribua com o meu desenvolvimento, inclusive as minhas relações, tá? Com os meus colegas, inclusive com a sociedade. Eu vou também proporcionar ao estudante, através do TID, as competências e habilidades para exercer a sua profissão de maneira competente, ética, pois o conhecimento adquirido por ele na universidade vai deixar de ser visto como forma teórica única e exclusivamente, né? E aí eu vou proporcionar práticas integrativas de trabalho para integrar o direito como um todo, e isso é muito importante, tá bom? Quais são as etapas desse trabalho que vocês vão desenvolver? É importante que vocês saibam, né? Porque aqui é um início, é uma conversa inicial que nós estamos tendo para a gente poder desenvolver a partir de então esse trabalho interdisciplinar. Então, primeiro de tudo, eu vou ter que fazer o levantamento bibliográfico sobre o meu tema escolhido. O tema escolhido, aqui a gente não está falando inicialmente sobre o nome que eu vou dar para aquele trabalho, mesmo porque eu tenho um assunto que cada um, pelo menos na Universidade do Brasil, cada semestre vai desenvolver, que nós já veremos daqui a pouquinho, tá? Só que eu já tenho o assunto a ser abordado, e aí eu vou ter que fazer lá o levantamento bibliográfico ou de doutrinas, né? Livros que eu vou desenvolver aquele trabalho. Segundo passo, o trabalho de campo. Então, eu vou fazer o levantamento de dados, discussões em grupos, porque eu vou fazer esse trabalho em grupo, então eu preciso saber o que os outros colegas também têm para contribuir com esse trabalho. Então, vocês vão sentar, né, desenvolver, saber o que cada um tem de entendimento inicialmente, e a partir de então, fazer o que? O desenvolvimento do trabalho, a produção do trabalho, colocar a mão na massa mesmo, que é a elaboração escrita, tá bom? Então, vocês vão começar a escrever, vocês vão dividir para cada um, né, os aspectos que cada um vai tratar sobre aquele determinado trabalho e começar a elaboração escrita do que vocês vão desenvolver ao longo do semestre. E no final de tudo, a gente vai ter lá a apresentação através de banner. Mesmo que eu faça a apresentação desse banner, é importante que vocês saibam que o trabalho ele deve ter sim uma elaboração escrita. Mas por quê? Porque esse banner vai ser apresentado na universidade. Vai ser apresentado para quem, pessoal? Para os colegas, para os alunos, né? De outros semestres que nós teremos na universidade. Para quê? Para a gente poder disseminar essas informações que vocês descobriram. Essas descobertas que vocês tiveram vai ser interessante, obviamente,
para outros colegas também, tá? Inclusive para semestres inferiores ao de vocês, que olha que enriquecimento, né? Olha que interessante. E aqui outras habilidades serão tratadas também, porque a partir do momento em que eu tiver ali explanando, informando, né, aos meus colegas sobre o banner e sobre o trabalho que foi elaborado, vocês também vão estar desenvolvendo a habilidade qual? A verbal. Olha que legal, né? E no ramo do direito é justamente isso que a gente faz no dia a dia. Quer seja num atendimento com o cliente, ou até mesmo quando eu vou à delegacia, quando eu faço uma audiência, quando eu procuro lá, né, o gabinete do juiz para poder fazer uma sustentação oral quando necessário, ou até mesmo para despachar com o juiz, eu preciso ter os traquejos, né, o desenvolvimento para poder tratar e poder falar de forma adequada. E isso é muito importante que vocês desenvolvam agora, no momento que estão estudando, tá? Porque depois, o sexto ano, eu sempre costumo dizer que ele é muito difícil e muito complicado, tá bom? E esse trabalho que vocês vão desenvolver, ou melhor dizendo, essa apresentação, sempre vai ser ao final do semestre, que nós já temos, inclusive, dia para apresentar lá na Universidade do Brasil, tá? Quais são as linhas de pesquisas? Eu já entreguei o manual a vocês, inclusive passei aos representantes de sala, mas é importante que a gente trate aqui também sobre as linhas de pesquisa propostas, né? Para o TID, para cada um dos semestres. Então, vamos lá, quem está desenvolvendo esse trabalho é o primeiro e o segundo e o terceiro semestre, tá? Então, a gente tem lá, pro TID 1, né, Trabalho Integrado Interdisciplinar de Direito 1, que a gente chama de TID 1, a gente vai ter lá a linha de pesquisa de direitos fundamentais, e a gente vai tratar sobre a constitucionalização do direito e os subsistemas constitucionais. A linha 2, a gente tem a sublinha de pesquisa, que são os fundamentos filosóficos do conceito de justiça. Esse é fantástico também. Aliás, as duas linhas de pesquisa são maravilhosas para a gente tratar, né? E a sua aplicação no Estado Democrático de Direito, uma coisa que tem se falado muito na atualidade, por conta dessa questão política que a gente está vendo, né? Falar sobre democracia, segurança pública, sobre a criminalização dos movimentos sociais, isso é muito importante de ser tratado e de ser falado também, tá? O que mais que a gente tem? Lá para o TID 2, a gente vai ter também a linha de pesquisa e a sublinha. TID 2, o estudo das instituições políticas e brasileiras, né, e sua legitimidade. A sublinha de pesquisa do TID 2, direito eleitoral, desenho constitucional, representação, modelos de mandato, direitos políticos, sufrágio, elegibilidade, inelegibilidade, incompatibilidades, sistemas eleitorais, princípio majoritário, princípio proporcional, sistema distrital, sistemas de verificação de poderes, justiça eleitoral brasileira, organização e competência, partidos políticos, processo eleitoral, controle da legitimidade das eleições, coisa atual também, principalmente se tratando do mundo em que a gente está vivendo, inclusive de debates políticos assim enormes que estamos tendo neste último período, né? Vamos assim dizer, e é bem interessante para a gente tratar. E isso serve, inclusive, para o conhecimento do cidadão, não só como estudante de direito, mas sim na minha condição de cidadão que sou, tá? Tratando dessas consequências e de todas as possibilidades, a gente sai da zona do achismo, né? Que é o que a gente vê na atualidade. Muitas pessoas, infelizmente, acham tudo, mas infelizmente não sabem nada, não sabem porque não tem esse conhecimento de desenvolvimento e de pesquisa que vocês terão a partir de então, tá? Muitos dizem, né, sobre o direito, né, sobre o estudante de direito, mas a realidade é bem outra. A realidade é que nós, na qualidade de operadores do direito, estudantes de direito, e eu digo estudantes porque eu sou até os dias de hoje, desde quando me formei com 23 anos, ainda sou estudante de direito e continuarei assim até o último dia da minha vida, porque essa foi a área que eu escolhi e ela sempre vai mudando, graças a Deus, né? Muito bom isso, porque eu vou aprendendo todos os dias e aprender é muito interessante e muito relevante para o nosso processo de
de aprendizado, inclusive de crescimento, isso é importante para todos nós, tá? Então, esses temas, essas áreas que a gente vai discutir neste semestre, tanto no TID1 e o TID2, é de extrema importância, não só para o estudante, e sim também para o cidadão, que é o que somos, tá? No TID3, que a gente ainda não tem, a linha de pesquisa é a propriedade intelectual no contexto, né, da inovação tecnológica, sublinha de pesquisa do direito digital, crimes digitais, os novos parâmetros da responsabilidade civil, super interessante, relações sociais, boa-fé, o direito processual, a construção jurisprudencial do direito, que também a gente tem debates acalorados, né, por conta hoje do IRDR, que veio a partir do Código de Processo Civil atual, que agora não é mais novo, porque ele já é de 2015, né, que está tratando sobre essas novas construções jurisprudenciais, que também é bem interessante, tá? E aí o TID4, e a gente vai ter lá as metodologias do TID, né? Eu já disse para vocês que a gente já tinha a data certa e determinada para apresentação, e o nosso tá agora para o dia 4/6 de 2020, vai ser uma quinta-feira. Olha que legal, olha que interessante, né? Então, o que a gente vai ter lá na apresentação do TID? Esse trabalho deverá ser entregue, né, na forma do banner, no final do semestre, com a apresentação oral, que eu já lhes disse, respeitando as normas da ABNT, de acordo com o calendário acadêmico. Então, a gente vai formular um cronograma, e eu vou deixar cada um, né, dos grupos que façam esse cronograma e me entreguem para dizer, olha, em tal data a gente vai estabelecer critérios para poder, vocês vão escolher, obviamente, os parceiros de vocês, né, quem elaborará esse trabalho com vocês, e eu já digo de antemão que deve ser pessoas que vocês tenham bastante afinidade, porque a gente sabe que dá muita confusão, muita briga no desenvolvimento desse trabalho, então o ideal, interessante é que tenha essa afinidade, tá? E vocês vão elaborar esse calendário para mim, um cronograma, para dizer, olha, até o dia 6, 4/6, o nosso trabalho estará pronto. Pronto como, pessoal? Pronto para a apresentação. Inclusive o trabalho desenvolvido, tá? Qual é o trabalho? Eu já trago aqui um modelo de banner para vocês, tá? O interessante é que ele fique mais limpo. Esse aqui é um modelo que está justamente no nosso manual, tá? Mas que ele fique mais limpo, sem muita informação, de modo que as pessoas que vão ser contemplados com essa apresentação tenham a possibilidade de fazer a leitura, se quiserem, tá bom? Então, eu vou voltar um aqui para poder... Ai, eu acho que eu não consigo, né? Para mostrar para vocês o desenvolvimento do TID. E como é que eu vou saber, né? O conteúdo que deve constar nesse TID? Como é que eu vou fazer? Esse conteúdo, ele deve vir a partir do quê? Do objetivo geral, tá? Que é justamente o que eu ia mostrar. Como é que funciona, como é que eu vou trazer ali, né, naquele banner, o TID. Então, eu tenho que ter o meu objetivo geral. O que é o objetivo geral que eu vou tratar nesse TID? Eu vou esclarecer o que eu pretendo com o trabalho, de forma clara e concisa, bem, né, o mínimo que eu puder dizer lá, porque o espaço também não colabora muito, eu vou trazer de forma bem clara, né? De modo que deixe claro a finalidade, né? Do que eu pretendo atingir, o que eu vou propor naquele determinado trabalho. Deve-se estabelecer o propósito do trabalho, eu tenho que dizer o que eu pretendo com ele, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um objetivo geral, é o que eu quero fazer, promover o departamento de treinamento na organização, um exemplo. Eu vou ter que ter no meu TID objetivo específico também. O que é o objetivo específico? É justamente o esclarecimento das técnicas que eu pretendo realizar e estabelecer para eu chegar naquele objetivo geral, tá? Ou melhor dizendo, é a ação proposta para responder à questão que representa o problema. Deve-se operacionalizar a forma de atingir o objetivo geral. Uma coisa é o que eu quero fazer, objetivo geral. Outra coisa é como eu vou fazer, que é justamente o objetivo específico. Então, vamos lá. O objetivo geral é o que eu quero fazer. O objetivo específico é como eu vou fazer isso,
tá bom? Então, exemplo de como eu vou fazer. Eu vou analisar o modelo da descrição de cargos de organização para eu chegar no meu objetivo geral, tá? Eu vou fazer um diagnóstico para o reconhecimento das peculiaridades inerentes a cada cargo, com vista de elaborar uma descrição de cargos na organização. Para que isso, pessoal? Para eu chegar no meu objetivo geral. É o que eu pretendo fazer. E aqui é como eu vou fazer, tá? Elaborar um modelo de avaliação de desempenho a partir de conceitos existentes na literatura ou em organização. Para quê? Para eu chegar no objetivo geral, tá? Então, aqui, sempre eu tenho que imaginar e pensar que o meu objetivo geral é o que eu pretendo fazer. E o meu objetivo específico é como eu farei isso, tá bom? E eu tenho que pensar numa problematização. Sempre quando eu penso na apresentação de um trabalho, eu penso qual é o meu foco, qual é o problema central, é justamente isso. Então, vamos lá. A problematização deve ser especificada com exatidão e objetividade, bem como deve ser exposta de maneira clara e concisa, a fim de facilitar a construção da hipótese central, ou seja, a possível solução para o problema que eu imagino que eu tenha no meu trabalho. Sempre quando eu penso em alguma situação, eu sempre tenho um foco principal. Eu vou dizer para vocês um trabalho que eu desenvolvi no mestrado. Lá eu fiz, né, eu falo sobre direito social, então eu falava lá sobre a questão da associação beneficente, né, poder ser contemplada com a isenção do depósito recursal na Justiça do Trabalho. Então, vamos lá, a empresa para recorrer, né, ela perdeu um processo. Só que às vezes a empresa ela perde não por questões técnicas ou falta de habilidade do advogado ou por falta de prova, alguma questão processual existente. E aí, se a empresa não tiver dinheiro para poder fazer o preparo, que é assim que a gente chama, né, fazer o recolhimento do depósito recursal, o que vai acontecer? O recurso dela não será recebido no tribunal. Então, a questão que eu discuti na minha dissertação do mestrado era justamente essa questão. Se eu tenho uma empresa beneficente, sem fins lucrativos, que não tem dinheiro, e ela tem lá uma procedência de ação ou uma sentença que prejudica ela, como é que ela vai fazer o recurso se ela não tem dinheiro? E eu já disse a vocês, né? Justamente essa questão, empresa beneficente não tem dinheiro. E aí, de muitos anos, eu me deparei com essa situação e era justamente o que me incomodava. Então, a problematização é um incômodo que a gente tem sobre determinado assunto, e esse era um incômodo que eu tinha, né? Eu ficava pensando, e eu trabalhava à época com associações beneficentes. E aí, o que acontecia? Muitas das vezes eu fazia o recurso, invocava, né, a possibilidade da assistência judiciária gratuita, e o que acontecia? O recurso ele não era conhecido, não era recebido, justamente por conta dessa questão, né, de não ter o depósito recursal que tem essa exigência na Justiça do Trabalho. Então, esse era o meu problema. Vocês conseguem perceber? Né? É justamente essa questão que eu tenho que tratar, e eu queria uma possível solução. Qual é a solução que eu encontrei? Olha, assim como as empresas, as massas falidas, né? Ela pode pagar ao final, então por que a associação beneficente, porque o preparo do recurso na Justiça do Trabalho, ele é garantia de juízo, garantia de que a empresa está recorrendo e que ao final esse reclamante, ele vai ter condições do recebimento. Então, por que ela não pode pagar ao final? E esse era o meu incômodo, então era a problematização, e eu queria ali uma possível solução para esse caso. Então, o que eu precisava com isso, né? Eu precisava delimitar corretamente o problema que eu via e que eu entendia sobre aquele determinado assunto, pois a minha área de investigação, ela tinha uma peculiaridade, que era justamente o quê? O pagamento ou o depósito recursal, tá? Então, vocês precisam abordar no assunto, para o tema que vocês vão propor, tá? Esse problema, essa coisa que incomoda cada um de vocês, para vocês tratarem, tá bom? Então, vamos lá. A gente precisa também de uma justificativa, que é o que tem que trazer para vocês lá no TID, né?
A justificativa, ou nela, né, a gente deve apresentar as razões que justificam a existência da pesquisa, né? Essa justificativa ela deve ser elaborada sob 3 aspectos. O primeiro dele, a importância. Qual a importância disso para, né, a sua área de conhecimento? Por que você precisa abordar aquela condição? A oportunidade de se falar sobre isso, se bem que os assuntos que nós trataremos, tanto no TID1, TID2, TID3, é muito importante, relevante, então a gente tem aqui a oportunidade de tratá-los, né? E qual é a viabilidade disso? Isso tudo a gente vai ter, tá bom? A metodologia a ser aplicada, que é ela, né, no TID, ela vai se referir à indicação dos métodos e as técnicas de pesquisas que a gente vai utilizar nesse determinado trabalho. Vai ser a identificação das fontes de pesquisa, por exemplo, pesquisa bibliográfica, pesquisa eletrônica, tá? Eu só vou abrir aqui para vocês um parênteses para poder falar sobre essa pesquisa eletrônica. Vocês têm que ver as fontes que vocês vão pesquisar, pessoal. Fontes, eu sempre costumo dizer, fidedignas, fontes interessantes, fontes que sejam relevantes para o mundo acadêmico, tá? Por exemplo, eu não tenho nada, mas alguns sites jurídicos ou pseudos jurídicos não são relevantes, tá? E não espelham o mundo acadêmico, e aí a gente vai falar sobre eles em uma outra aula, tá bom? Mas tentar dar um tratamento adequado aqui para essa identificação de fonte eletrônica, não é qualquer coisa, que é, por exemplo, Wikipédia, não é, né? Um site fidedigno para você trazer aqui para o nosso trabalho de pesquisa. Aliás, o que eu estou me propondo a fazer aqui com vocês todos é justamente buscar o melhor método de pesquisa, tá bom? Ela pode ser entendida, essa metodologia, também como a configuração do universo de pesquisa da técnica de amostragem utilizada, tá? Então, a metodologia eu devo compreender onde e como será realizada essa pesquisa, sempre pensando que essas pesquisas elas devem vir de que forma? Da forma mais técnica e relevante que eu possa tratar, tá? Ou melhor dizendo, grandes doutrinadores, grandes nomes, tá? Porque se a própria legislação é interessante, aliás, ela deve vir de forma vasta no nosso trabalho para poder comprovar que essas pesquisas foram realizadas, tá? Que é assim que a gente deve fazer o trabalho de pesquisa. Então, vamos lá. Pesquisa bibliográfica, né? Ou pesquisa eletrônica. Elas vão ter como objetivo encontrar as respostas para o problema formulado por vocês mesmos, né? Aquele incômodo que nós falamos, que nós tratamos. Quanto à natureza dos dados coletados, eles podem ser primários, que serão coletados lá em primeira mão, ou secundários, que é coletados em livros, revistas, relatórios e internet, sempre lembrando que quando eu falar sobre pesquisas realizadas lá na internet, eu tenho que ver com ressalvas. Será que realmente essa fonte é interessante? Ela é uma fonte segura? Tá bom? Ou os terciários, né? Que é quando citados por outra pessoa. Mas o interessante aqui é que esse terciário só seja utilizado em último escopo. Por quê? Porque se eu vou pesquisar de uma outra pessoa e o livro está aqui, né? As referências bibliográficas elas estão aqui prontas para eu poder buscar a qualquer momento, por que eu vou trazer lá a possibilidade de buscar de uma outra pessoa que falou? Eu vou direto na fonte buscar, tá bom? Então, vamos lá. Onde podemos realizar essas pesquisas? Então, eu vou identificar os sites importantes, fidedignos sobre o assunto, pesquisar no site de universidade, de instituto de pesquisa, sempre os confiáveis, tá? Localizar a bibliografia necessária à sua pesquisa. Você vai ter que verificar a bibliografia necessária, essa lista é disponível. Onde, pessoal? Biblioteca, é isso mesmo, eu tenho que pesquisar em biblioteca. Pergunte para os colegas do seu curso, vá na USP, quantas vezes que a gente foi e lá existem livros maravilhosos para a gente poder pesquisar, tá bom? Faça uma leitura inicialmente superficial
E depois que vocês fizerem essas pesquisas, né, superficiais, essa leitura, o que eu indico para vocês? Que vocês façam algumas anotações. Por que anotações, pessoal? Porque muitas das vezes vocês vão ler algumas coisas em determinados livros ou em determinado material que vocês escolherem, e para aquele momento, aquela hora que vocês estão desenvolvendo aquele trabalho, não vai ser interessante. Mas posteriormente pode ser que aquelas coisas que você anotou, por exemplo, o autor, o título, a editora, o ano, o número da página que vocês leram, seja importante para você fazer uma citação, para você poder fazer algum tipo de inserir nas suas referências bibliográficas, porque aquilo foi interessante, importante para você formar alguma convicção ou algum entendimento, tá? Então, isso é importante que vocês façam, essas anotações, tá bom? Hipóteses e resultados, esses vocês também deverão trazer lá no banner de vocês, tá? Então, essas hipóteses, elas são suposições que antecede a constatação dos fatos, tá? A partir do momento em que ela é submetida à prova e ela sendo confirmada, ela vai se tornar uma teoria. Eu estou falando justamente da conclusão, né? Vocês leram, vocês levantaram as questões e ao final você vai ter uma consideração final a abordar. Você vai chegar em algum entendimento ou algum consenso sobre aquela questão que você estava tratando inicialmente. Então, isso é realmente importante, é o resultado que você chegou daquele objetivo geral que você tinha, que era o que você pretendia fazer, como você pretendia fazer e chegar a uma conclusão de que é possível a partir do quê? A partir dos métodos, ou seja, das referências bibliográficas ou eletrônicas, né, ou a pesquisa de campo propriamente dito, e você chegar ali no consenso, né, num resultado, que é justamente para isso que você fez essa pesquisa, tá? Então, eu vou deixar aqui essas informações iniciais sobre o TID, sobre o trabalho que nós desenvolveremos até o final do semestre, ou melhor dizendo, até o dia 4/6 de 2020, quando vocês deverão apresentar esse trabalho, e vou deixar aqui uma mensagem final, tá? O que tem essa mensagem? A mensagem vem dizendo: saiba que são suas as decisões e não suas condições que determinam o seu destino. Por que isso, pessoal? Porque a gente está vivendo um momento de dificuldade, eu sei bem disso. Eu sei que a gente está com dificuldade de aprendizado, principalmente para o pessoal do primeiro semestre que estava iniciando a adaptação, né? No curso de Direito, que já é um curso bem diferenciado. Muitos de vocês, eu acredito que ficaram muitos anos sem estudar e já foi confidenciado isso por alguns colegas, eu entendo perfeitamente. Só que aqui essas palavras que eu deixo para vocês é justamente para vocês não desistirem, tá? Não desistirem de nada que vocês se propuseram a fazer a partir desse início de 2020. Por quê? Porque as dificuldades elas vão chegar e a gente sabe, é tudo muito difícil. E, aliás, o gosto disso ao final é o melhor. Por quê? Porque a gente vai lembrar disso tudo que estamos passando agora, né? Primeiro semestre de 2020, e quando estiverem todos no meio da vitória, e eu acredito nisso, que aqui é justamente a colação de grau de todos vocês, vocês vão lembrar, e eu também, eu acredito, ainda que não estiver com vocês até lá, não sei, né? Que o futuro pertence a Deus, eu vou me lembrar de tudo isso que nós passamos e eu vou lembrar também dessas sábias palavras aqui, né? Que as decisões que nós tomamos são as mais importantes e não as nossas condições. Porque se a gente pensar em condição, a gente não vai fazer nunca nada, tá? Então, o nosso destino está em nossas mãos. Ou seja, eu decidi me formar em direito, ser bacharel em direito inicialmente e depois o céu é o limite, tá? Então, essa é a decisão que vai mover a minha vida a partir de então. E eu tô aqui para ajudar, tá? No que for possível e necessário. Contem comigo, pessoal, e eu fico à disposição de todos vocês para a gente poder terminar esta missão, pelo menos neste semestre, de entregar esse TID de forma maravilhosa, que eu tenho plena convicção de que todos vocês são capazes de fazer, tá bom? Estou à disposição, muito obrigada por terem visto esse vídeo até o final, tá? E mandem aí nos comentários, porque esse vídeo eu vou subir para o YouTube e também para as plataformas da universidade, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão que queiram tratar, eu deixei aí para vocês as minhas redes sociais e eu fico à disposição. Até mais, fiquem com Deus.